A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos começando mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV. E como vocês já estão visualizando aqui ao meu lado, o Luiz Rodrigo Rossetti. E hoje, nesta sexta-feira, dia da gravação do nosso programa, o Dia Mundial do Meio Ambiente. E esse é o nosso assunto que nós vamos trocar algumas informações, algumas ideias. Agradeço ao Céu, nos bastidores, como sempre, gravando esse projeto. Muito bem. E aí, tio Luiz, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Tudo assim, tudo bem tranquilo, tá? Bem informal, tio Luiz, nem é, né? Mas de qualquer forma... Pode chamar de tio, eu gosto, né? eu gosto. Para sobrinho. Tudo bem contigo? Tudo bom sim, Paulo. Pois então, hoje um dia especial para o mundo, basicamente, que relembra... Na verdade, o meio ambiente deve ser lembrado todo dia, e não apenas em datas específicas. Eu, inclusive, julgo-me um jornalista ambiental. Então eu gostaria que você desse um preâmbulo, assim, embasando no tema que a gente vai conversar agora, para que a gente discorra depois algumas questões. E eu vou trabalhar contigo um bate-papo. Não vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo porque é importante que nós possamos colocar algumas coisas importantes nesse contexto, tá bom? Tá bom, Paulo. Então primeiro eu vou dizer, né, gente, que dá até vergonha falar perto de um vozeirão desse, né, mas vamos tentar chegar no grau dele. Paulo, acho que você iniciou, não tenho certeza, que você iniciou super bem aí esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, falando realmente que, apesar de hoje ser o Dia Mundial do Meio Ambiente, ser a Semana do Meio Ambiente, de termos tido aí na cidade inúmeras palestras, inúmeros eventos acontecendo através da Prefeitura e de vários outros órgãos que estão trabalhando esse tema, não podemos ficar restritos apenas na Semana do Meio Ambiente para tratar desse assunto. Afinal, nós somos habitantes, moradores de um mundo onde tudo dependemos dele, ele nos provém, ele nos dá. E durante muito tempo a gente acreditou que, inclusive até ensinados na minha própria época, que os recursos do mundo eram quase que infinitos. Né? A gente não tinha uma preocupação até, e eu vou jogar bem próximo, 10, 15, no máximo 18 anos atrás, é que se começou realmente, pelo menos no Brasil, né, a se ter essa visão mais abrangente de que se nós habitamos o mundo, nós precisamos respeitá-lo para que ele continue a nos dar os inúmeros insumos que concede à humanidade. Tanto a água, ver o que a gente tem passado aí, não só a cidade, né, que o estado de Santa Catarina... O sul do país. O sul do país, exatamente. Nos últimos meses, né, a preocupação... Nós temos feito essa semana, e mesmo nas semanas anteriores, realmente chamados, uma bateria de postagens, de informações que falam do meio ambiente para, no mínimo, conscientizar aquelas pessoas que nos seguem nas redes sociais, para dizer, gente, olha, não dá para a gente ter todas as atitudes que a gente tem no mundo corriqueiro quando o mundo não está mais corriqueiro. A gente precisa entender que nós somos responsáveis sim, que o pouquinho que a gente faça, nós somos milhares, milhões de pessoas, causa um impacto gigantesco no globo inteiro. Com certeza. E, aliás, a influência do próprio coronavírus deu uma mudança, uma transformação muito grande no mundo com relação ao meio ambiente. Houve uma despoluição, houve assim situações inusitadas, como os animais invadindo a cidade, passeando pelas ruas, né? As pessoas não estavam ali, os animais caminhando nas ruas, isso em algumas cidades do mundo. Mais próximos, aqui no Brasil, na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, se constatou aquela baía limpinha. Dava para ver os peixes, os golfinhos, coisa que não se via há muito tempo. Só se via lixo acumulado na Baía Guanabara. Você lembra, na época das Olimpíadas, a dificuldade que foi para poder limpar parte daquela baía, para poder fazer a prova de barco, enfim, usando aquela baía. Então, os reflexos realmente que nós presenciamos no dia a dia com relação ao meio ambiente precisam de uma reflexão bem ampla, né? No meu trabalho e na minha faculdade, o projeto, inclusive, que eu defendi foi voltado para o meio ambiente, a educação ambiental, ou seja, o jornalismo
na influência da educação ambiental. Tá? Eu até quero rapidamente explicar para você, o jornalismo tem uma participação muito efetiva na educação ambiental, porque a partir da informação que as pessoas recebem, elas se educam. E o meu projeto foi delineado de uma forma que o jornalismo, especificamente a grande mídia, não trabalha o meio ambiente como deveria. Hoje, numa nota, digamos assim, de 1 a 10, na ordem cronológica de informações, o jornalismo está em último. Aliás, o meio ambiente está em último. É o 11º colocado nos assuntos da mídia, a não ser que haja uma grande catástrofe, né? Brumadinho, entre outras. Sim. Aí vira o primeiro ponto. Mas aí o foco não é nem o meio ambiente, né, Paulo? É a catástrofe em si e o mote vira o meio ambiente, o que foi desleixo, o que foi deixado de ser feito, né? E aí eu torno a dizer e corroborar aí contigo que não pode ser só reflexivo esse nosso quesito, esse nosso pensamento. Ele precisa ser educativo mesmo, precisa ser consciente. Ele tem que estar impregnado na nossa mente, tanto quanto a necessidade que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa dormir, que a gente precisa ter relações. Isso é algo que as crianças, o adolescente e nós, principalmente a minha geração, a sua geração, nós temos uma dificuldade, eu acredito, de perceber as coisas e de aceitar, porque a gente acredita que tudo é nosso, que tudo só é para mim, para minha família, para aqueles que estão do meu lado, e não é. A gente vive num mundo que ele é coparticipativo, que a gente é unido de diversas formas, e essa união precisa estar em harmonia, o máximo possível em harmonia com a própria natureza. E a gente tem que ter essa noção de que nós precisamos preservar o meio ambiente hoje para as gerações futuras. Nós vamos passar, mas quem vem à frente vai sentir também o drama, talvez, futuro, e vai ter que também trabalhar e continuar essa educação e continuar essa preservação. Só um adendo, esta semana, vereadores de Lages, não sei por que foram, mas foram a Brasília, para conversar com o ministro do Meio Ambiente sobre a araucária, a preservação da nossa araucária, o manejo da araucária, que é uma luta já de muitos anos. Hoje, você sabe que a nossa araucária ela está se definhando, está praticamente se encaminhando para uma extinção, porque ela não se prolifera, ela não... E também a demora dela, né, comparado a então, outros precisa ter um manejo, precisa ter uma forma diferente para que ela se procrie. Mas então, essa questão da educação ambiental hoje tem que estar em todos os campos da escola, não somente no ensino fundamental, mas na universidade e principalmente em toda a sociedade. Porque a escola ainda está fazendo um pouco do seu papel, mas a sociedade não. O que eu sempre digo, Paulo, que a gente não pode transferir, não deveríamos transferir enquanto pessoas, enquanto família, enquanto núcleos individuais que somos de nichos familiares, essa responsabilidade apenas para o poder público, apenas para as entidades educativas. Essa educação, por que o meu formato de caráter e de personalidade hoje ele é um tipo? Tem sim a influência da educação base, da educação fundamental, mediana, da faculdade, da universidade em si. Claro que tem muito, mas isso é o campo do intelecto. O campo de eu ser correto, de eu ser justo, de eu buscar uma sociedade mais justa, ela vem do núcleo familiar, ela vem daquilo que eu também sou ensinado. Então, isso não pode ser só, nossa, a escola precisa... Não estou dizendo que você disse isso, tá? Mas nós precisamos ter essa fundamentação que a escola não pode ficar totalmente responsável, os professores têm que educar, a universidade tem que educar, projetos. Isso serve sim como forma de amenização e de dar o start, mas isso precisa partir da gente também. Precisa partir daquilo que o nosso avô, que a nossa avó, o teu, o meu, ensinava pra gente lá. Gente, ó, você precisa de tudo isso? Por que a gente vai fazer tudo isso de arroz? Vai sobrar tanto? É uma coisa boba, mas é verdade. Por que a gente gasta tudo aquilo? Hoje, a média mundial de uma pessoa comer é em média 1,8 kg, 2 quilos. Como existe fome no mundo, vamos pegar aí a África como base, que come 250 gramas por dia, um ser humano na África. Tem gente que come muito a mais no mundo, né? E bebe muito a mais no mundo. Qual é o tamanho do desperdício que a gente executa? Eu sou descendente de família italiana. Tudo na minha casa é muito. Tudo na minha casa. É um café. É o café, é a rosquinha, é o salame, é o queijo, é 3 tipos de pão diferentes. É o café colonial. É maravilhoso? É claro que é. Cada um que vai chegar na casa da minha mãe, por exemplo, é aquele banquete, você não se preocupa, mas a gente precisa ter a preocupação de, precisa tudo isso mesmo?
Eu consigo ser agradável também? Ah, é bobo. Eu vi, acho que uma coisa que tu mesmo postou, de pequenas atitudes, que há anos eu vejo a mesma repetição das mesmas frases e parece que isso não entra na nossa mente. Pô, vou escovar os dentes, desligar a água, o quanto se pode. Vamos colocar aí uma cidade como São Paulo, 12 milhões, 15 milhões de habitantes. Se cada habitante, a hora que for escovar os seus dentes de manhã, deixar a torneira aberta, quantos milhões de litros são desperdiçados em uma manhã numa cidade como São Paulo? Aí vamos pegar Lages. 168 mil habitantes, é isso? 170? 156 no último censo. 150 mil, 152 mil, vamos arredondar. Vamos colocar uma média aí, que seja 1 litro de água desperdiçado por escovar dentes. 152 mil litros de água desperdiçados em um dia. Num dia. Então nós temos realmente que ter essas pequenas ações como consciência, até porque nós não estamos, nesse período agora, vivendo as mil maravilhas. Está aí uma estiagem, infelizmente está uma chuvinha, mas ainda não será suficiente para reparar. E parece-me que a partir desse momento em que nós estamos vivendo uma estiagem tão forte, coisa que a gente não se viu, eu pelo menos em vida não vi uma estiagem tão forte como agora. E aí parece que agora as pessoas estão tendo uma consciência da necessidade da preservação e vendo o quanto a água é importante. Paulo, olha, a minha família, meu pai tem casa no Salto, né? E há menos aí de uma semana, eu acredito a gente tá com uma prima de Balneário Camboriú e nós fomos até o Salto para ver como que estava a situação, né, em loco, e eu ouvi dizer assim, que se juntar as duas margens do rio, do recuo dela, eu acredito que tenha mais de 20 metros, juntando as duas margens, né, recuado do rio. Aquela nossa cascata, aquela cachoeira linda, que tem acho que umas 7, 8 quedas, seca, você não vê um filete de água passar naquilo. Tanto é que o mato, gente, ele está assim 1,5 m de alto, do tanto que ele cresceu, porque não há vazão de água, não tem peixe ali, ele não come o plâncton, não come a planta aquática, aquilo vai transformando numa verdadeira floresta, né? Aliás, nós vamos fazer um rápido intervalo, vamos bater um papo a respeito do Rio Caveiras. Beleza. De uma ação, de várias ações que a gente participou de limpeza. Talvez fosse o momento agora de pensar em fazer uma limpeza enquanto a água está madeira, bem baixa, né, os tocos, isso, tudo. Tá bom? Em 2 minutinhos a gente volta com o nosso programa. Até já. Tão importante quanto reciclar é preciclar. Fale com outras pessoas da importância de se evitar o consumo excessivo de produtos. A escassez de recursos naturais e matéria-prima pode interferir daqui a alguns anos em nosso meio ambiente. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Bem, estamos de volta então com a segunda parte do nosso bate-papo, bem informal hoje do nosso Tema Livre, conversando com o Luiz Rodrigo Rossetti, ele que é publicitário, inclusive, e tem realmente uma visão bastante ampla das questões ambientais. Até tem ações que ele consegue trabalhar para essa conscientização cada vez maior. Um pouquinho antes de nós encerrarmos, você citou a questão do Rio Caveiras. Eu participei de algumas ações, inclusive a Secretaria de Meio Ambiente já teve dezenas de ações de limpeza e se tira de tudo daquele rio, né? Desde pneus, geladeiras, sofás, televisões, olha, e de carregar caminhões. Isso a gente fez, essas faxinas, digamos assim, no Rio Caveiras, na época em que o rio estava repleto, estava cheio. Então veja a dificuldade, mas mesmo assim, muitos voluntários, não só da Secretaria de Meio Ambiente, mas da sociedade, o próprio pessoal do Exército, das universidades, eles andavam nas margens e juntando aquele material. Depois barcos iam arrecadando, juntando aquele material e depois a gente dava um destino para reciclagem. E há hoje, inclusive, uma indicação na Câmara de Vereadores, eu sempre olho o que os vereadores fazem durante a semana, há uma indicação de um pedido, não é uma indicação, é um pedido
para que o município faça uma ação no Rio Caveiras agora. Que ele está extremamente raso para fazer uma limpeza quase completa. Né? Então, importante que se faça essa ação. Não houve, assim, um retorno do município de se fazer essa ação, porque precisaria uma mobilização maior com outras parcerias, mas nada foi feito. Então, seria, né, Rodrigo, importante agora e de se tocarem nesse sentido de fazer essa limpeza bem feitinha, porque quando a água voltar, e queremos que ela volte o mais rápido possível, o rio esteja limpinho também. Paulo, eu felizmente, e digo felizmente mesmo, eu nunca participei de nenhum tipo de limpeza que tire geladeira, brinquedo, pedaço de sofá, TV, enfim, porque isso me dá um estágio de ira tão grande, porque eu não consigo, não entra na minha mente que um ser humano, que uma pessoa que tem a capacidade de raciocínio, que tem a capacidade de discernimento entre certo e errado, entre o que eu causa e efeito, aqui tudo que eu gero na minha vida, ele retorna para mim em algum momento de N formas diferentes, principalmente no impacto ambiental, consiga pegar uma geladeira e jogar isso num rio. Mas tem, né? Não só geladeira, televisão, eu não consigo entender que um cidadão faça isso. Eu sou tão afoito com esse tipo de situação, Paulo, que uma vez, há um tempo atrás, aí, mais de ano, eu estava caminhando na Avenida Presidente Vargas e tem o Alvorada ali, e saiu uma moça com uma senhora, com a sacola, com algumas sacolas, e estava comendo bombom. E ela abriu o bombom, né, jogou o papel no chão, comeu, abriu o outro, jogou o papel no chão. Eu estava indo, voltei o meu trajeto, juntei os dois papéis, fui e bati nas costas. Senhora, eu acredito que a senhora deixou isso cair. A mulher só não me chamou de santo, porque realmente eu não sou, porque todos os nomes que alguém poderia dizer para outro ser humano que ela nem conhece, ela me chamou. Eu disse, olha, a única coisa que eu quero que a senhora entenda é que esse papel que está aqui, alguém vai ter que limpar, ele vai ir para uma boca de lobo, aí depois quando a sua casa, minha casa, sofre alagamento, que a gente diz, o poder público não fez sua parte, a Semasa não fez isso. Claro, o poder público não pode ser retirado disso, claro que não, ele tem que fazer sua parte, é obrigação, nós como contribuintes pagamos por isso e exigimos isso do poder público, mas nós como cidadão, como humanos que somos, também precisamos executar a nossa parte. E o papel de uma bala, né, basicamente. De um bombom. Chicletes, a coisa do cigarro. Eu vou te contar uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Eu fui para os Estados Unidos em 1995. Tá? A multa. Não havia multa. E um dos meus colegas, uma turminha de 14, 15 anos, havia muito nessas excursões, uma dessas menininhas jogou um papel de bala na calçada. Assim, caminhando. Uma senhora de praticamente uns 70 anos pegou, juntou e colocou lá no lixo. Ela não falou nada, só juntou e colocou no lixo. Eu estava um pouco mais atrás, naquela distância da minha colega. Eu agradeci a senhora. Você queria morrer nesse momento, né, de vergonha. Eu fiquei longe para não dizer que eu não estava junto, né? A primeira coisa, porque eu fiquei com uma vergonha tão grande de ver aquela cena da menininha jogar o papelzinho de bala. E a senhorinha lá pegar. E a senhorinha juntar, porque não havia nada naquela calçada. Era uma limpeza total. Os americanos têm uma consciência ambiental, muito grande. E a Europa e a América têm uma consciência ambiental muito grande. Claro que eles também criam problemas, mas em alguns lugares a educação é muito forte. E até hoje eu lembro daquela cena, a senhora ia pegar, juntar e puf, lá no lixo. Eu digo, meu Deus, que lição! Aquilo veio comigo de volta para o Brasil, talvez foi uma das atitudes que eu decidi criar o projeto Vida e Natureza. Starta, né? Starta. Eu sempre fiquei, digo, puxa, como jornalista, o que eu posso contribuir para a sociedade, né, futuramente, para ajudar nessa conscientização? Foi aí então que eu digo, poxa, como jornalista eu acho que eu vou tentar trabalhar pelo meio ambiente. Então faz aí 14 anos que a gente está com o projeto Vida e Natureza. Aliás, por outra razão também. A minha esposa trabalhava na prefeitura e tinha um projeto chamado Agenda 21. Né? E ela precisava divulgar essas informações. E nem a assessoria da prefeitura, às vezes, dava atenção para que essas informações chegassem à imprensa. Então, eu criei uma página no jornal com o nome Vida e Natureza, então nasceu o projeto Vida e Natureza. Então, essas ações pequenas que nós temos hoje no dia a dia, o que precisamos ter no dia a dia, é o que realmente influencia, né, Rodrigo? É o que vai nos dar uma condição futura de, quem sabe, esse meio ambiente seja mais bem preservado. Eu vou falar mais duas coisas para completar esse gancho antes de falar do Vida e Natureza, que é um projeto que eu conheço, né, desde que eu conheci a sua pessoa, que é o jornal. Você pensa, rasgar seda aí para
os internautas, para o pessoal, é o jornalista, né, o formador de opinião que eu mais respeito na cidade de Lages hoje, pela tua imparcialidade, pela forma como você coloca as coisas, sabe que não... Existem momentos para a gente ser polêmico e a gente não pode ser polêmico o tempo todo. Não. Porque senão isso vira até um certo circo, um certo carnaval que é desnecessário e ninguém cresce com isso. Existem momentos para a gente ser um pouco mais passivo, mas a gente também não pode ser passivo o tempo todo, porque senão a gente permite que o mundo galope da forma que queira, como uma carroça desenfreada. Então precisa existir um ponto de equilíbrio em todas as decisões que a gente toma, em todas as atitudes que a gente tem. E eu vejo que você é muito ponderado nisso. Como você aplica as coisas, como você coloca as coisas, você estuda muito. Isso é uma coisa que eu sei que você faz. Vou citar agora um exemplo polêmico. A situação dos professores. Você estudou para fundamentar uma matéria que você colocou lá no teu blog, lá no teu portal. Isso traz uma responsabilidade, uma consciência de esta matéria, este local é uma fonte segura para mim. Porque até fontes que são oficiais, às vezes colocam a gente em enrascadas gigantes pela forma como são aplicadas algumas situações, né? É verdade. E baseado nisso, aí eu queria te dizer, eu falei da multa nos Estados Unidos, a nossa chepinha de cigarro, que aqui o cara está dirigindo, que às vezes eu tenho vontade de parar o carro e ir lá dizer, cidadão, vem cá, vamos trocar um dedo de prosa? Né? O cara pega a chepinha, primeiro que você fumar dentro de um carro já é uma coisa horrível, além de perigosa, né? Carro, é na rua, pum, só jogar. Joga aquela chepinha no negócio. Sabe quanto é que custa a multa nos Estados Unidos por uma chepinha que você jogue? $5.000. $5.000 por uma chepinha de cigarro. Você acha que eu vou arriscar jogar uma chepinha nos Estados Unidos? Eu não estou dizendo também que tudo que a gente precisa é aplicar multa, é achar forma de tratar, porque a gente sabe que no Brasil muitas coisas de multa também só serve para gerar imposto pro governo, né? E aí outra coisa, você falou da ação. Eu sou um parceiro que, caso essa ação... O céu vai me matar, né? Porque eu estou batendo aqui no microfone umas 10 vezes, né? O italiano vai falando, parece o King Kong batendo no peito, né? Maquinado. Depois ele vai ter um trabalhão para editar o som. Eu sou um parceiro e consigo pessoas que me colocam à predisposição de realmente ir lá ajudar. Eu não tenho problema, e eu acredito que inúmeras pessoas não têm problema de arregaçar a manguinha e tirar toco, TV, papel, plástico e seja o que for. Então, se isso acontecer, Paulo, pode ter certeza que eu sou um apoiador tanto para divulgar isso quanto para encontrar pessoas. Eu até vou resgatar para ver qual é o vereador que está pedindo isso. Para a gente poder divulgar e, quem sabe, criar essa possibilidade de fazer. O próprio Rio Cará, para quem não está nos assistindo fora de Lages, em outra cidade, Lages é cortada por um rio chamado Rio Cará, né? Faz um C praticamente dentro da cidade. Esse rio também era feita a limpeza umas 2 vezes por ano. Já faz 3 anos que não é feita a limpeza. No primeiro ano dessa gestão, inclusive eu participei, o secretário Tchatchá ainda foi o que fez essa limpeza. Também precisa, você vê os pneus na orla do Rio Cará, você vê o que imagina hoje também atirado nesse rio dentro da cidade. Então também precisa essa conscientização da população e você vê as pessoas colocando lixo pendurado nas árvores, na beira do rio. Né? Não colocam um saquinho na frente de casa. Eles penduram na frente na árvore, fica uma decoração pro pessoal do lixo chegar e recolher. Eles, claro, vão lá, retiram e carregam no caminhão. Mas as pessoas não têm essa consciência, penduram na árvore. E ainda pregam, fazem um prego lá, ainda para facilitar. Eu já vi gancho, sabe? Gancho de carne. Luiz, nós temos ainda 2 minutinhos para encerrar o nosso programa. Que mensagem você gostaria de deixar, então, para que a sociedade hoje se antene um pouquinho mais? Antes de deixar minha mensagem, eu também quero deixar um recado. Paulo, você puxou aí um assunto, um tema, né? Você falou do lixo, né? Pendurado. E a gente tem os nossos garis, nosso lixeiro, o pessoal que faz essa manutenção, principalmente agora em época de Covid-19, de coronavírus. Vamos antenar para uma certa coisa. São profissionais que estão correndo um risco gigante, que estão expostos. Se a gente tiver máscara, enfim, tudo que possa estar contaminado, amarra numa sacola isso, não deixa exposto pro cidadão, coloca 2, 3 sacolinhas e amarre, para também ajudar a manter a vida, preservar a segurança, a integridade e a saúde desse profissional. E o recado que eu quero deixar, gente, a mensagem é: nós somos responsáveis pelo mundo que a gente habita. Se na minha casa eu não tomar cuidado com ela, se eu não dar manutenção para ela, em algum momento ela vai desabar.
E ela não vai ser mais uma casa, ela não vai ser mais o meu porto seguro, ela não vai ter zelo. O mundo é a mesma coisa, é uma casa gigante onde habitam 8 bilhões de pessoas. Se as 8 bilhões acharem que tudo é só delas, a gente não vai ter um mundo e não é para as futuras gerações, é para nós. A preocupação da água já é para 2050. Mas nós 2050 é um pulo, agora, né? Isso, né? Então, vamos sim educar, voltar àquela coisa de vó. Muito dos nossos antepassados não pode ser aproveitado, não pode. Existe muita coisa negativa, sim, nos ensinamentos antigos, mas eu acredito que existam muito mais positividades nesses ensinamentos do que as negatividades. Então vamos usar o que é positivo e transformar o mundo, sim, num lugar muito melhor para todos nós, não só a geração futura, para a nossa geração. Tá bom, agradeço então a tua participação, Luiz. Por nada. Que foi bem esclarecedora e foi um bate-papo, né? Não foi uma entrevista. Até eu vinha falando com a Aninha no caminho, né? A gente vai trocar uma ideia, vamos, né, trocar informações, não vamos entrevistá-la, vai ser um bate-papo. É um amor. Que a gente fez. Muito obrigado então, a tua participação foi muito bacana. Obrigado a você, Céu. E a gente lembrar mais uma vez, o Dia do Meio Ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente é dia 5 de junho. Mas o Dia do Meio Ambiente é sempre, todo dia, 24 horas da nossa vida. Temos que preservar, temos que cuidar. Essa é a consciência e essa mensagem que eu deixo a vocês, tá bom? Na próxima semana, se Deus quiser, a gente volta com mais um Tema Livre. Até lá.